A fruta do Loki finalmente é revelada e ela não é só insana em sua forma, mas confirmada como a mais poderosa de toda a série. Um poder saído direto de um mito para trazer toda a destruição imparável ao mundo. O eclipse alado, o sopro do oblívio, o senhor da noite eterna, vem para anunciar não apenas o fim, mas o retorno do Deus Sol. Quer saber tudo sobre a Akuma no Mi lendária de Loki, o poder mais insano que já vimos em One Piece? Eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Drufuzar com mais um vídeo. Tá tão bem, cara. Tão bem, dá pra ver daqui, bochecha curada. Que capítulo foi esse aí? Que isso? Que é essa fruta do Loki? Chegamos no pico, não tem mais nada depois disso aí. A única coisa acima do Loki é o Ben Beckman com o tacape dele. Não tem. E o York. O York domaria o Loki. Insano, galera. Fruta do Loki é a coisa mais insana que eu já vi nesse One Piece. Eu não me recordo de ter visto um final tão épico aí desde o Gear 5 do Luffy, quando apareceu Nika de fato, e é empolgante. Me emocionei nesse capítulo, ó, tô arrepiado só de falar. E trouxe muita coisa legal pra vocês aqui. O que é a fruta do Loki? Qual que é esse poder aí? Como ela se conecta ao mural? Assiste até o final desse vídeo, tem muita informação legal pra você sair daqui fazendo 1 bilhão de teoria, tá bom? Se você é novo no canal, vai na maciota. Chegou no final, gostou, peço pra você se inscrever. Se é a pior geração, aí não tem jeito, pior geração já sabe. É bala de canhão nesse like aí para dar uma força pro vídeo. Agora com vocês tudo sobre One Piece 1174. Galera, imagina uma escola de tecnologia que não só te ensina, mas que faz uma ponte certeira para você já começar a trabalhar. Pois é, deixa eu mostrar para vocês aqui a Talent Lab, área exclusiva da Alura, que conecta aprendizado e mercado por meio de vagas, mentorias, eventos e network, tudo com suporte para carreiras no Brasil e no exterior. A Talent Lab da Alura é um portal exclusivo com oportunidades de empresas parceiras que passaram pela curadoria do time da Alura. Você tem contato direto com recrutadores. O melhor de tudo é que, optando pelo plano Ultra Lab, você tem acesso a todos os benefícios da Alura que são exclusivos. Acesso a todos os cursos, certificado, mentoria, imersão e, claro, a Talent Lab. Então quer dar o primeiro passo na sua carreira? Clica no link fixado aqui no primeiro comentário da descrição que já tem um super desconto te esperando, exclusivo para você. Então vamos lá, meus amigos, temos um pedido de leitor para capa, Roger domando e passeando com o T-Rex como se fosse um puppet, um cachorrinho. E olha só, Roger comendo com o T-Rex na capa é de alguma forma a coisa menos insana desse capítulo. Podemos começar com uma coisa que eu não trago muito aqui nesses vídeos, que é o nome do capítulo. Geralmente eu não falo, tá bom? A não ser que tenha alguma exceção que se conecte diretamente com algum tipo de informação. Mas aqui no 1174 a gente tem que parar um momentinho para refletir, né? O nome do capítulo é A Coisa Mais Forte do Mundo. E eu concordo com o nome desse capítulo aí. Mas para entender, a gente tem que seguir mais um pouquinho. Já dá para imaginar o que tem nessa história. Bom, começamos nosso capítulo com o Somers chocado porque o pesadelo Nika destruiu o navio e criou um enorme buraco nas nuvens do mar depois da sua queda no capítulo anterior. Então agora eles não podem mais tirar as crianças da ilha. O Somers tenta impedir as crianças de andar, mas elas ainda estão caminhando em direção ao cais por conta das flechas da Gunko. Mas ele não consegue impedir. Vemos os gigantes que chegaram nas crianças tentando cortar as setas da Gunko, mas não tem efeito. E isso é mais uma vez muito legal, mostrando que essa fruta da Gunko é uma das mais fortes dessa série. Não só pela versatilidade, mas ao que parece ela tem algo no nível dos fios de Doflamingo, né? Indestrutível, inquebrável, incortável. Se essas setas são tão resistentes assim ao ponto de um machado de um gigante guerreiro não cortar, dá para entender por que a Gunko deitou metade da tripulação dos Chapéus de Palha. Voltando aqui para a cena dos pais tentando proteger suas crianças, mas não podendo por conta dos espinhos e o risco delas caírem e morrerem, o Somers ele tem um momento de epifania. De repente seu rosto se transforma em uma expressão zombeteira, sinistra, repugnante, chegando a babar de prazer. Ele achou um jeito de matá-los, um jeito divino, porque a morte das crianças ainda acabaria sendo culpa de Imu-sama, que está no corpo de Gunko e não deixando eles se comunicarem para ela parar as setas. E também, segundo ele, bom, dá para pegar mais crianças se essas morrerem, mas esse amor entre um pai e um filho, isso é emoção. Então Somers conversa com as crianças, dizendo que o plano original era levá-las em segurança para a Terra Sagrada, mas agora que o navio e as nuvens caíram e desapareceram devido a um incidente infeliz,
o plano mudou completamente. Somers, todo animado, continua seu discurso dizendo que isso significa que todos eles terão uma morte hilária. Quer dizer, uma morte terrível causada por uma queda. Somers se deleitando com a visão das crianças e seus pais morrendo nessa queda e depois ainda tentando culpar e Moussama por ter feito todo o plano dar errado. Galera, isso aqui é o cúmulo da vilania e do egoísmo. É a epítome dos pensamentos repugnantes, típicos dos piores entre os piores nobres mundiais. O Kron tá chorando, dizendo que ele não vai fazer mais nada de ruim, aquele momento de arrependimento. Em seguida vemos pequenos flashbacks das crianças gigantes sendo repreendidas pelos seus pais em diversos momentos. E eu acho que o que vale falar aqui é o do Kron, tá? Que ele surgiu ele vencendo um duelinho contra uma outra criança e ficou com seu brinquedo, que é um pequeno robô parecido com Emmett. Ripley, sua mãe, repreendeu o Kron, dizendo que como ele é muito mais forte que outras crianças, ele deveria ser gentil com elas, já que se ele não fizer isso, o Deus Sol fica de olho em crianças atentadas. E primeiro de tudo, galera, um brinquedinho replicando Emmett é interessante porque diz que nosso querido amigo robô teve uma passagem pela ilha e deixou algum tipo de marca, né? Não só ali no mural desenhado, mas ao ponto de virar uma lenda, se tornar um brinquedo aqui para as crianças. Mas o mais importante é a fala da Ripley. Deus Sol fica de olho em crianças atentadas. Quem tem um conto parecido com esse? Os nobres mundiais, mas é com os D, os inimigos jurados dos deuses. O Corazon conta para nós. Eles contavam para suas crianças que se eles não se comportassem, o D viria pegá-los à noite. Eu considero essa fala importante porque eu já acredito que o D não é algo que nasceu propriamente no século perdido, é algo mais antigo, tá? Eu acho que é um legado deixado do Nika original e anterior ao Joy Boy lá do século perdido, o Nika do primeiro mundo. Então, sim, eu acredito que é algum legado que a Aliança do Reino Antigo de 800 anos atrás reviveu e deixou também para uma próxima geração para ser herdada. E por isso essa fala da Ripley e dos nobres casa tão bem, porque o Deus Sol está intimamente ligado aos D de alguma forma. Voltando à cena aqui no cais, quando o Kron está prestes a chegar à beira ali para cair, a Ripley ela aparece na frente dele e o abraça, se ferindo com os espinhos. E que cena é essa, né, meus amigos? O Kron grita para ela sair de perto, senão ela vai morrer. E a Ripley diz uma das coisas mais tocantes do capítulo: eu não me importo, não vou deixar você morrer sozinho. E o abraça, se ferindo muito mais. Em seguida, em uma página muito triste, vemos Ripley e todos os outros gigantes abraçando as crianças e caindo juntos para o mundo inferior. Mas eis que de repente escutamos um tum, tum, tum. As crianças e seus pais caíram em algo macio. Ao longo de algumas montanhas, lá estava o Luffy, usando o Gomu Gomu no Harasenbei para esticar e criar uma cama elástica. E temos um diálogo aqui que me fez se arrepiar inteiro. Vemos os olhos serpentinos de Loki abrirem. E ele diz para todos saírem das suas costas quando eles chegarem lá em cima para não atrapalharem ele durante a luta. E alguém pergunta, costas? E então vemos que não eram montanhas que preenchiam o cenário da queda dos gigantes. Era uma crista espinhosa de algo colossal que voava. Algo em que Loki havia se transformado. E ele continua dizendo, contra a minha vontade, eu sou um destruidor, não um salvador. Eu não sou responsável pela vida de ninguém. Ao mesmo tempo, Somers nota que começa a nevar e um trovão ecoa por toda a ilha. Tudo começa a tremer e no meio das trombetas de uma calamidade se aproximando, um som ecoa junto. Putum, putum, putum. Ele cria um ritmo, transformando o tremor em sinfonia, o requiem da noite, a dança dos libertos, o chamado do amanhecer. Somers fica chocado com o que vê. E Gunko observa o que está acontecendo em completo silêncio. Em meio a tremores, trovões e das batidas de um tambor, as palavras Dejaru, o antigo, ainda podem ser escutadas. Um pequeno trecho de uma profecia sussurrada àquele vento gélido. Ele diz, em um estranho dia de neve, raios e trovões, uma besta gigante aparece, cobrindo o céu. E junto com o tambor da libertação, o Deus Sol aparecerá. E em um dos finais... Eu tô arrepiado, galera. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu me arrepio. Em um dos... One Piece faz isso comigo, desculpa. Em um dos finais mais épicos de um capítulo de One Piece, a gente tem o ápice dele quando a gente vê o Loki, dragão enorme, destruindo tudo em seu caminho, derrotando vários monstros pesadelos. Luffy no Gear 5 e o esquilo Ragnir estão no topo da cabeça de Loki. Loki Dragão é um enorme dragão negro ocidental, clássico dos contos de fantasia e RPGs. Os olhos de Loki são duas esferas flamejantes e a cena
é grande demais para uma página de mangá. Estamos diante da maior criatura alada que essa série já viu e o poder mais devastador de todos. E uau, eu ainda não consegui processar tudo aqui, tá bom, galera? Eu esperava, eu teorizava, eu acreditava, mas ver Loki assim, desse tamanho, como um dragão... Ah, vamos lá, galera, tem muita coisa pra gente falar aqui, tá? Vale lembrar que após a aparição do Loki, começou a nevar em Elbaf e raios caem por toda a ilha. Mas lembrem que eu já trouxe pra vocês há um bom tempo que o Loki, ele quando fica meio triste ali, começa a nevar. Tem um tempo já que eu falo isso, né? Só que vale lembrar que isso aqui vem antes dele consumir o fruto. Por quê? Quando a Estrídia, sua mãe, o rejeitou, já tivemos uma nevasca devastadora em Elbaf, que inclusive se tornou até uma calamidade, tá? E assim, aqui pode ser algo anterior à fruta, algo ligado ao soberano do mar. Eu gosto. Agora sim, adoro ver o Loki salvando as crianças de caírem no submundo. Sua mãe o jogou lá embaixo e não havia ninguém para acolhê-lo. Agora, enquanto os pais abraçam seus filhos cobertos de espinhos, o Loki está lá para resgatá-los. É o Oda no seu melhor momento de entrelinhas, né? O Loki salvando crianças do destino que ele próprio sofreu, demonstrando aos mais velhos de Elbaf que está disposto a ajudá-los e mostrando às crianças que ele não é um monstro. Se ele pretende se tornar rei de Elbaf ou mesmo ajudar a liderá-los de alguma forma, isso aqui é extremamente importante para conquistar o apoio deles. Agora, o que é a fruta, galera? Nidhogg é como eu sempre falei, sempre foi a melhor aposta, tá? Apesar de a gente trazer um monte de outras ideias aqui, Nidhogg casava muito bem com os diversos temas do Loki. Vive na base da árvore, tem seu esquilo como companheiro e vai desempenhar um papel importante no fim dos tempos da era atual como um enorme dragão negro alado com chifres. Mas eu quero lembrar vocês uma coisa, pode ser que o Oda acabe escolhendo um outro nome pro Nidhogg, tá bom? Porque o Nidhogg, ele não é um dragão no estilo ocidental, ele é uma serpente, tá? Mas aí, claro, vai dar licença poética do autor, ele pode nomear como Nidhogg, mas pode ser que ele coloque alguma outra coisa aí de nome, talvez algum tipo de divindade, beleza? Um nome específico para o panteão. De qualquer forma, temos algumas explicações. A forma do dragão do Loki pode explicar aqui por que o Rox queria que o Harald comesse essa Akuma no Mi. O tamanho da forma de um usuário de Akuma no Mi, sim, é influenciado pelo seu tamanho real. Foi mostrado como o Momonosuke, que à medida que ele envelheceu, a sua forma de dragão também ficou maior. Se o Harald comesse a fruta, seu tamanho como um dragão seria comparável ao do Loki. E quando se tornasse um gigantesco dragão, Rox poderia ter feito Harald carregar toda a sua tripulação nas costas para invadir Mary Joyce. Outra coisa, né? Acertamos que o Loki é na verdade uma representação sim do dragão gigante que está lá no centro superior do texto Harley, lá no mural. Ele é mostrado lutando com aquela serpente vermelha de fogo, que é a única coisa que a lança de Elbaf não consegue perfurar. E por isso que o poder de um deus da destruição foi necessário naquele ponto. Resta saber o que é a serpente. É a Red Line de fato, mas está tirando fogo? Será que a Red Line é a serpente banhada de fogo, já esteve viva em algum momento? Interessante, né? Ó, eu acho que Imbu tá prestes a ser mandado para Valhalla aqui. Não tem jeito. Temos que lembrar uma coisa também, galera. O Luffy, aqui nessa forma Gear 5 dele, fez Elbaf inteiro tremer no Gear 5. Não foi o Loki não, foi o Luffy, tá? Poder mais ridículo do mundo. Ele fez isso lá em Egghead. Lembram? Ele chegou a fazer o mar ficar elástico. Meus amigos, isso aqui não é uma façanha insana. Pô, imagina o Luffy liderando sua frota rumo a Marineford e de repente ele aparece com um dragão tão grande que cobre o céu inteiro. Luffy, em modo Deus, montado num dragão gigante mítico e carregando uma arma divina senciente, não estava nem nos meus sonhos mais loucos quando eu comecei a acompanhar a série do One Piece. E agora eu meio que entendo por que a Big Mom ficou tão irritada. Porque foi como se uma bomba nuclear tivesse escapado da mão dela quando a Lola recusou se casar com Loki. No meio disso, voltamos ao passado com uma pergunta, né? Considerando o poder dessa fruta, por que o Rock sentiu que precisava de uma segunda fruta e também dos gigantes da Galeila para dominar o mundo? São bons mistérios, né? A outra fruta, eu acredito ser a fruta da escuridão, tá, galera? Porque provavelmente foi a fruta que o Davy Jones usou, assim como o Joy Boy usou a fruta de Nika. E o Rox, lembra dessa cena aqui, ó, ele não parecia estar interessado em Nika em momento nenhum. Ele nem sequer sabia muito sobre Nika quando o Loki mencionou isso para ele. Então o Rox, ele conhece muito da história do mundo, que provavelmente foi transmitida por sua família, e por isso que a fruta de Elbaf não é usada há séculos, mas ele tinha conhecimento dela, apenas foi esquecido pela maioria das pessoas. Então também tem esse motivo aí para os gigantes serem tão temidos, né? Sem mencionar a antiga linhagem de sangue gigante que os torna monstros desde o nascimento. E bem, Loki completamente insano, né? Eu consigo entender agora o título desse capítulo, a coisa mais forte do mundo. Enquanto o Kaido era chamado da criatura mais forte do mundo, ele carregava o título de mais forte
entre cada um dos seres vivos desse mundo, acima de qualquer indivíduo. Por isso que no 1 contra 1, aposte em Kaido. Mas o Loki vem agora para mostrar o pico que uma alcunha pode trazer. A coisa mais forte do mundo. Coisa é tudo que existe ou possa existir, de natureza corpórea ou incorpórea. Eu absolutamente amo isso. E faz pensar como que o Shanks derrotou o Loki, hein? Bom, tudo bem que o Haki supera tudo e tamanho em One Piece não influencia em muita coisa, mas o Loki é absolutamente o topo máximo de aura de poder, visual pelo menos, que vamos encontrar nessa série daqui até o final. É uma arma ancestral viva? Eu acredito que sim, essa fruta pode ser uma arma ancestral, uma arma antiga que ainda não temos tanta informação. O destruidor escuro que vai assombrar os nobres daqui até o fim do mundo. Absolutamente insano, galera. Olhar o Loki desse tamanho todo, o Luffy tá em forma gigante ali ainda, hein? Tá insano. Tá? O Loki, como é que vão parar esse monstro aqui agora? Eu quero ver como é que Mu vai lidar, qual que é o poder do Loki. Já temos uma prévia, obviamente, ali no mural, que tá soltando uma coluna de fogo, de chamas enorme. Imagina uma baforada dele, o tamanho. O Kaido fica pequeno perto do Loki. Se o Kaido já é grande, o dragão dele era grande, e o Momonosuke conseguiu chegar bem próximo e replicar, aqui não tem nem comparação. Tá muito insano, tá muito grande o Loki e deve ser muito forte. Imagina a forma híbrida dele. Já tem Ragnir, que deve soltar uns relâmpagos, tem a coisa da neve, se ele for um dos soberanos do mar. Eu acredito piamente que essa fruta do Loki não é uma fruta comum, tá? Não vai ser somente uma zona mítica Nidhogg, pode ser uma fruta nomeada Yonka, Itika, Nika. Lembra dessa daí? Então pode ser uma frutinha, deus da floresta, algum tipo de divindade aí associada diretamente a Nika, porque o próprio Loki se chama assim, ele fala que eu sou o deus destruidor e fala que é o deus sol no começo. A fruta do Loki, não tem como, galera. Eu tô empolgado para ver como é que o Shanks parou esse monstro. Com um braço só, daquele tamanho todo. Tem que ser um golpe muito brutal de haki. O Kamusari tem que ser brabo. Convenhamos. Também que o Loki ele é um alvo fácil por conta do seu tamanho. Mas deve ser duro, até porque ele usa todos os tipos de haki. E lembra que ele demonstrou para nós aqui o maior pico de força dos tempos atuais, que foi o quê? Derrotar o Harold, quebrar o Harold no meio. O único que conseguiu replicar o nível de haki foi Joy Boy. Claro que tava os níveis a mais, porque tava até numa corda. Mas o Loki tem um hakizão brabo, viu? Pelo tamanho dele, pela fruta, simplesmente insano. Quero perguntar para vocês, qual que é o nome da fruta do Loki? Coloca aqui, porque quando revelar, a gente vai pegar aqui quem acertou, hein? Então coloca aqui qual que é o nome da fruta do Loki, qual teoria dos poderes reais que ele pode alcançar agora. Luta do Kaido versus Loki, dragão versus dragão, quem vence? A criatura mais forte do mundo contra a coisa mais forte do mundo. É um bom debate, hein? Coloca aí, quero saber o que vocês pensam. Se vocês gostaram desse vídeo, ó, deixa um like, tá bom? Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!